Sejam bem-vindos a mais um episódio de O Backstage. Antes de mais nada, não esqueça de curtir aqui o nosso canal, ativar o sininho para receber a notificação de quando a gente publicar novidades, episódios e compartilhar. É super importante você compartilhar com quem que você gosta ou com quem não gosta também, mas compartilha esse conteúdo. Eu quero agradecer os nossos apoiadores, a Teamtech, uma empresa de tecnologia. Se você precisa de equipamentos de informática, computador, às vezes peças, você pode falar com eles. Está subindo aqui na tela um QR Code, esse QR Code cai direto no WhatsApp deles. E aí você troca lá a sua ideia e vê o que você precisa, pede um orçamento e você vai receber aí direitinho as informações do pessoal da Teamtech. Obrigado, Teamtech. E também a Guerreiro Produções. Também vai subir aqui ó, um QR Code. Você vai cair direto lá numa página que mostra exatamente tudo que eles fazem de produção de audiovisual. Inclusive a produção desse podcast é tudo responsável por eles. Você que acompanha a gente já há um tempo, nos primeiros episódios vocês devem ter percebido que o cenário era diferente desse daqui. Então foi gravado em um dos estúdios da Guerreiro que fica em São Paulo. Esse é um dos estúdios. E esse aqui é o estúdio que fica em Alphaville. Tá? Então, assim, existem unidades em locais diferentes e também uma coisa que vai ser super legal, uma novidade, é que a cada 5, 6 episódios eles vão trocar a dinâmica da cenografia. Isso para trazer para vocês possibilidades que pode ser feito. Mas não é só estúdio, eles fazem todo tipo de material audiovisual, publicidade, vídeo institucional, live, faz muitas gravações externas também. Então é só entrar em contato com o pessoal lá da Guerreiro Produções e pedir aí o seu orçamento para suas produções. Então, não quero demorar muito, porque hoje a gente tem um convidado aqui muito especial, um cara que tem muitas histórias interessantes, tem uma experiência maravilhosa e fala com propriedade de um assunto que realmente vai impactar muito a vida de vocês. Então, antes de mais nada, eu quero agradecer a presença de João Carlos Batista. João, obrigado pela sua presença. Sidney, é um prazer estar com você. Privilégio. Estaria aqui a hora que você me chamar, eu estarei aqui, porque é muito bom estar com você. Falar, olhar no seu olho é muito bom. Falar então, esse bate-papo para mim vai ser privilégio. E é engraçado, João Carlos Batista, né? Um nome sério, assim, quem olha para você, imagina o próprio João Batista batizando Jesus. Mas a gente conhece como João Boca. Por que João Boca? Em 96, uma curiosidade, em 96 eu cheguei em São Paulo e criei um e-mail. Estavam se criando e-mail à época. Aí eu pensei, qual e-mail que eu vou criar? E a Cracolândia, à época, eu morava na Rua Aurora, apartamento 102, da Rua Aurora 67, não, a Rua Aurora 72, apartamento 104, e eu criei um e-mail, joãoboca@yahoo.com, Yahoo. E aí, na medida que eu ia mandando e-mail, as pessoas linkaram o meu nome ao e-mail. Aí começaram a me chamar de João Boca. Chama o João Boca para falar. E aí foi assim que aconteceu. Porque a Cracolândia, antigamente, não era a Cracolândia. A Cracolândia é de 30 anos para cá, 25 anos para cá. Era a chamada Boca do Lixo. Não tinha esse movimento todo de crack. O crack nem existia ainda. Quando eu cheguei, tinha 8 pessoas na Rua do Triunfo. Começou assim, eu contava as pessoas que estavam usando o crack. Então o Boca veio porque você teve essa ideia. Não, aqui é onde fica a boca do lixo. Isso. Foi intencional mesmo isso. Foi João Boca, foi por causa da Boca do Lixo, né? João da Boca, porque eu vim para São Paulo para trabalhar na Cracolândia em 96. Então, né, eu sou de Guaratuba, litoral do Paraná. Minha mãe criou 8 filhos sozinha. Sozinha que eu digo é mãe solo, né? E eu sou paranaense, nascido em Guaratuba, litoral do Paraná. Boa. E mãe solo perdeu o pai quando era pequeno? O meu pai saiu de casa quando eu tinha 4, 5 anos de idade.
Eu imagino que a morte do meu irmão foi muito forte para ele, né? Meu irmão faleceu na Copa de 70. No andamento da Copa de 70, meu irmão faleceu num acidente. Ele estava levando a TV de um vizinho. A época tinha TV preto e branco. Eles estavam levando numa bicicleta para consertar a TV para assistir o jogo no outro dia. Ah, E aí, essa coisa de como é que ia fazer, porque tinha que levar a TV, ele levou a TV e aí um carro atropelou TV, atropelou ele, atropelou. E no outro dia, eu lembro do caixão e o meu pai faleceu logo em seguida. Meu pai faleceu logo em seguida disso aí. Então, mas ele saiu de casa um pouco antes. Ele saiu de casa, não sei porque eu era muito criança. Nunca pesquisei sobre isso, nunca perguntei para minha mãe, mas nós vivemos sozinhos com a minha então mãe. ele saiu de casa e logo depois faleceu. Isso, Depois episódio. depois desse episódio. Isso. Tá. Uma das coisas que a gente fala aqui bastante aqui, pelas pessoas, inclusive as pessoas que passaram por aqui, e que é um objetivo mesmo desse podcast, né? Por isso que se chama o Backstage, é mostrar que, apesar dos serviços relevantes hoje que o pessoal tá, do sucesso que tem, né? Psiquiatras que dirigem programas muito importantes aqui no Brasil, executivos, você que tem uma expressão grande nessa área, né, do social, né? Não vem de um caminhar assim só de flores, né? Vem de coisas que vão forjando vocês. Então, assim, esse realmente um pouco do nosso intuito, de mostrar o pessoal que está assistindo a gente, que está ouvindo, que para chegar onde chegou, vocês tiveram que passar e passaram por coisas que todos passam, né? Qualquer um pode passar. E nesse caso aí, ver você também, que já lá de pequeno já vem com alguns episódios assim que marcaram, né? O meu pai era bombeiro. Bombeiro, na época não era salva-vidas, ele chamava de bombeiro. Mas ele era salva-vida e tinha três. Tinha o Bersalão, Aldo e ele. Eram os três melhores salva-vidas da cidade. E meu pai era muito inspirador, porque teve um dia, isso eu lembro, que nós estávamos almoçando e tinha uma pessoa se afogando, porque nós morávamos pé na areia. E ele pegou, largou o prato de comida e foi salvar a pessoa. Fora de serviço. Uhum. Fora de serviço. Tinha alguma coisa para fazer. E a minha mãe, eu já vou entrar no assunto, e a minha mãe sempre acolheu moradores de rua na minha casa. E a época não era moradores de rua. A época eram andarilhos, né? Então nós morávamos numa estrada, nós tínhamos uma pequena chácara, e as pessoas passavam por ali, e a minha mãe acolhia. Nós tínhamos uma edícula, e ela acolhia pessoas que estavam andando nas estradas, e ali o pessoal tomava banho, trocava de roupa, e se ficasse muito tempo com a gente acertava a documentação dele, ele seguia a vida dele. Olha só. Você acredita que essas duas figuras tiveram importância no que você é hoje? Estou seguro disso. Eu não seria quem sou hoje se não fosse essas duas figuras. Tá, mas assim, o que te marcou, assim, vamos dizer, de forma muito forte essa questão? Era a maneira como eles agiam? Isso, o meu pai era impulso, e a minha mãe era o cuidado. O meu pai tinha o impulso e a minha mãe era o cuidado. Então essa coisa de pegar, eu lembro do nome, um homem, eu lembro o nome dele, seu Salustiano. Ele chegou na porta da minha casa todo fedido, todo sujo e tal. E o cuidado da minha mãe, né? Não só de pegar e dar comida para ele e dispensá-lo, mas essa coisa de cuidar, como diz a Bíblia, né? Pensar as feridas, né? Cuidar de todas as feridas. E esse cara foi, assim, para mim um exemplo, porque era uma chácara e ele me ensinou a fazer armadilhas para pegar alguns animais. A gente brincava de várias coisas. Então ele se tornou um amigo da família. E Uhum. era um cara assim que não tinha muita história para contar, tristes para contar. Ele simplesmente saiu de casa e apareceu na minha casa. Então, eu acredito assim que esse cara foi um anjo que apareceu na minha casa. Um anjo que apareceu na minha casa. Não acredito nessa coisa de, Jesus se veste de. Não acredito nisso.
Não acredito. Eu acredito que era um ser humano, melhor, era um ser humano. É muito fácil hoje a gente chegar e chamar de super-herói, né? Sim. Não era um ser humano. Foi um ser humano que chegou na minha casa precisando de ajuda e tinha um ser humano ali, só tomou um banho, trocou de roupa e criou uma intimidade com a gente, foi acolhido e me acolheu. E é uma coisa que o pessoal fala muito, né, normalmente, quem ajuda, lá no fundo que tá sendo mais ajudado, né. Uhum. Quem Exato. estende a mão é que tá curando muitas feridas, às vezes. É, exato. Então, assim, eu nesses 25 anos, 26 anos que eu fiquei na Cracolândia, eu fui muito curado. Eu fui muito acolhido. Então, assim, as pessoas me chamam de super-herói e tudo mais e tal, mas eu fui muito acolhido na Cracolândia. Muita gente me chamou para almoçar e não sabia o que estava fazendo quando me chamam para almoçar. Quando eu sento na mesa com alguém, quando eu sou acolhido pelas pessoas que moram na Cracolândia, porque tem pessoas que moram ali, tá? Tem pessoas que estão ali porque moram ali. Então eu fui muito curado ali. Muita coisa da minha vida, muitas feridas foram tratadas ali, né? Então recebi muita cura ali. Beleza. Eh, só pra gente construir uma linha aí de cronológica, você então, quando você veio para São Paulo, você saiu direto do Paraná, então você morou lá com a sua mãe, seus irmãos, passou esse tempo todo lá. Eu saí com 16 anos de casa, eu saí, fui para Curitiba, e aí começo a trabalhar numa loja de calçados. Aí uns meses depois me tornei gerente dessa loja, comecei a crescer, crescer. Aí depois comecei, saí dessa loja, fui vender carro, comecei a vender carro e a coisa dando super certo. E aí um belo dia alguém falou assim, ó, vamos pro seminário? Um amigo falou, vamos pro seminário? Aí eu fui para Curitiba, de Curitiba o meu amigo falou assim, vamos fazer um evento na praia? Aí, evento na praia? Como assim? Ah, cara, no virado do ano os espíritas fazem tendas na praia e fazem atendimento. Acho que eu já falei com você sobre isso, né? Aí eu falei, tá, como é que funciona? Não, você vai ser o pai de santo, você vai se vestir de branco, mas é você uma tenda evangélica. Falei, cara, nós vamos apanhar na praia. Bom, vamos estar ocupando espaço que é deles, não é o espaço, não é deles. O espaço é público e nós vamos fazer uma tenda nossa lá. E aí eu me vesti de branco, coloquei uma camiseta de sorriso, estive na Bahia. E tinha uma calça chamada calça Capri, à época. Hoje tem outro nome, né? Calça, como é que é? Não Como é que sei, é? Tem umas calças apertadinhas aí que os meninos não estão sei, usando. Caio, qual que é o nome da calça aí? Sabe não? Então tem um nome aí. Skinny, estão usando. A época não tinha esse negócio de skinny, né? Era calça Capri. Aí eu peguei a calça de uma menina branca, imagina, né? Fiquei bem apertadinho e tal. E entrei na tenda e começamos a atender as pessoas. No meio da noite. E aí atendia 240, 270 pessoas por noite, Mas só na virada do ano. mas atendia o quê? Atendia assim, eu me vesti de branco e as pessoas. Primeiro dia, a pessoa chegou. Como é que vamos começar? O Luiz Carlos falou assim: João, como é que vamos começar? O pessoal vai lá para tomar um passe. Beleza, então. As pessoas vão tomar um passe. Por que nós não armamos uma tenda para orar para as pessoas? Entendi. Aí, cara, puta que sacada legal. Acontece isso onde? No Rio de Janeiro. Aconteceu já. Então não é case. Não é um case. Então vamos fazer o seguinte, vamos ver como é que funcionava. Aí montamos duas tendas, uma atrás da outra, e eu todo de branco. Aí, só que eu não sabia como começar. Chegando meia-noite, eu saí na porta da tenda. Não tinha vela, não tinha nada, eu comecei a gritar. Aquele monte de tenda, eu comecei a gritar. E o nome da tenda era Yeshua. Tenda do Pai Yeshua. Jesus no hebraico. Cara, não tinha um que não passava. Yeshua, que pai de santo é esse, né? É tipo, que torre é essa, né? Corta isso aí, tá? Que torre é essa, né? Aí eu cheguei, saí na porta da tenda e comecei a gritar: Ó, Yeshua, nessa noite venha com poder sobre essa praia. Nós dedicamos a ti esse trabalho e queremos pedir a tua presença nesse lugar. E comecei a gritar, e putz, cara,
À medida que eu ia gritando, o pessoal vinha chegando. Chegando, e eu meio que um olho no peixe, outro no gato, né? Olhando e olho aberto. Aí eu falei, estão abertos os nossos trabalhos nessa noite, ou nesse dia, meia-noite. Cara, a hora que eu abri o olho, tinha uma fila, porque o Luiz Carlos estava organizando e formou uma fila gigante. Aí eu já tava com a calça cheia, né? Tava ali, falei, caramba, como é que eu vou atender esse povo? Como é que vai ser? Como é que vai ser? Aí eu falei, Luiz, organiza tal, fala pro pessoal entrar descalço. Porque o lugar aqui é santo, irmão. Toda uma pompa, né? Porque você tem que criar um ambiente, né? Você precisa criar um ambiente pra pessoa, porque a pessoa já tá fragilizada. Sim. A pessoa que vem receber alguma coisa ali, ela vem fragilizada. Eu falei, entra descalço. Porque o lugar é santo. Então a pessoa entrou, e o primeiro cara que entrou, mano, gigante o cara. E eu falei, putz, e agora o que eu faço? Eu peguei, sentei, tinha uma Bíblia de um lado e tinha as conchinhas do outro, né? Aquelas conchinhas de búzios, né, do lado, assim, bonitinho e tal. Eu falei, como é que é o seu nome? Alfredo, tal. Alfredo, o que você faz? Eu sou psicólogo. Uhum. Imagina, um moleque. Moleque, tava com 18 para 19 anos, 20 anos. E psicólogo na minha frente, falando assim, tá, Alfredo, o que te traz aqui? Aí ele começou a contar e tal. Eu peguei a mão dele e falei assim, Alfredo, você tá vendo essas linhas aqui na sua mão? Essa linha aqui diz o seguinte, que tem alguém na sua vida querendo roubar você. Quer matar, quer ver sua morte, quer a sua morte. Mas ela está destruindo sua vida todos os dias. Aí o cara citou, né? Sogra dele. Aí eu falei assim, essa tenda aqui é uma tenda assim, uma tenda evangélica, uma tenda cristã. Nós não estamos aqui para dar um passe em você, um passe para você, porque daqui a pouco você vai ter que tomar outro passe. Eu estou aqui para orar por você. E eu quero saber de você se você quer receber. Ele falou, claro que eu quero. Beleza. Coisa rolou até 3h50 da manhã, 3h53 mais ou menos, se não me falha a memória. Entrou na tenda um cara totalmente torto, cara. Mas torto, torto. Nós chamamos lá no Paraná de entrevado, né? Aí veio todo torto e a hora que o cara veio eu comecei a cantar musiquinha, né? Havia um homenzinho torto, né? Batata, comecei a cantar. Porque apesar de parecer sério, eu sou muito palhaço, né? E à medida que o cara vinha vindo, o Luiz Carlos segurou ele e veio correndo pra mim e falou assim, João, olha a bomba, cara. Eu falei, fala, esse cara chegou aqui e falou assim que vai sair daqui curado. Vai entrar na tenda e vai sair daqui normal. Eu falei, tá. Então, o que a gente vai fazer? Não tem médico aqui. Ele falou assim que você vai colocar a mão sobre ele e ele vai sair daqui curado. E eu pensei assim, cara, eu fiquei por muitos anos pensando que isso aí era uma coisa da minha cabeça. E o ano passado o Luiz Carlos falou pra mim assim, cara, você lembra dessa história? Eu tenho vídeos. Eu falei, você tá brincando? Porque eu achei, foi tão surreal que eu não acreditei. Sidney, eu fiquei por muito tempo assim, pensando que eu tinha criado alguma coisa na minha cabeça. O cara pegou e entrou, e eu falei assim, como é seu nome? Ele falou, fulano de tal. Aí fiquei de pé, porque o cara não podia sentar. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou assim, eu passo as férias aqui na praia, estava na minha casa, e uma voz falou pra mim assim, ó, vai na tenda, assim, 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 você vai entrar na tenda e você vai sair curado. Falei, beleza. Peguei o cara pelo braço, levei até a porta da tenda e falei assim, olha, tem mais umas 15 tendas pra cá e umas 15 tendas pra cá. Você tem certeza que não é nenhuma dessas? Aí ele falou, não é nenhuma dessas. É essa aqui. Não tinha tambor, não tinha vela, não tinha nada. É essa tenda. E é daqui que eu vou sair curado. Falei, então beleza. Expliquei pra ele o que era e tal. Aí ele pegou e ficou na minha frente, eu peguei no ombro dele. Eu só falei algumas palavras. Falei assim, fique curado, em nome de Jesus. E o cara endireitou na minha frente. O cara ficou certinho, correto na minha frente. Eu não sei o que era. Alguns vão dizer que eu falei uma palavra positiva, que eu melhorei a autoestima do cara. Eu chamo de milagre.
Uhum. Mas o cara ficou curado ali na minha frente. Eu saio dali, eu passo o cara pro Luiz, o cara tá normal, tá, o cara tá super feliz, não tava com ninguém da família dele. Eu passo pro Luiz e falo, Luiz, fecha aí a tenda por meia hora. Eu vou até a praia, falo com Deus, agora eu creio que o Senhor existe. E eu quero entregar minha vida pro Senhor. Cheguei em São Paulo, eu cheguei em Curitiba, voltei pra Curitiba, fui pro seminário, fiquei 2 anos no seminário. No seminário, era 2 anos, fico lá por 2 anos, faço estágio numa igreja, chamada Igreja Evangélica Livre, e aí eu tô lá no evangelizando, aí já começou a evangelizar as travestis e as prostitutas as profissionais do sexo de Campo Mourão, noroeste do Paraná, perto de Foz do Iguaçu. Começamos a evangelizar essas pessoas, tal, vou nos presídios e começo a trabalhar nos presídios e prostitutas e travestis e tudo mais, tal. E era um corpo estranho na cidade, porque toda segunda-feira tinha um negócio chamado Ordem dos Pastores de Campo Mourão, OPECAM. Um corpo estranho por quê? Porque todos eles, os caras, 8 horas da manhã, iam de gravata e terno para essa reunião. Certo. E eu tava de sandália, quando não de pijama ou de chinelo de dedo, numa igreja lá, que eu chegava de bicicleta, porque eu chegava sempre atrasado, ao contrário de hoje, né? Chegava lá e os caras, putz, era corpo estranho. E aí o Macarrão, o cara que me discipulou, chegou e falou assim, 94, 95. Ele falou assim, olha, preciso de um cara doido para ser pastor de cadeias em São Paulo, não tinha CDPs ainda, cadeias e das travestis. Aí os caras falaram assim, ó, o João. O que já entrando nesse assunto, que a gente já chegou aí, o que é para você era a boca do lixo, a antiga Cracolândia, de antigamente e de hoje? O que é igual e o que mudou? A Boca do Lixo era só a Estação da Luz. Você sabe por que é a Estação da Luz? Porque ali chegou o primeiro gerador de luz para São Paulo. Chegou a Estação da Luz. Quando ligaram, e aí deram o nome, Estação da Luz. Sim. Tem a curiosidade que poucos sabem. Tinha duas distribuidoras de filmes ali. Era aquelas caixas, aquelas latas grandes e aquelas caixas para distribuir para os cinemas que era drive na época. A época eram drives. Aí a distribuidora estava ali e chegava aquelas latas grandes. Uhum. E os caras não usavam camiseta como você usa, dificilmente usavam polo à época, usavam terno e gravata, chapéuzinho e tal. E isso um pouco bem antes de eu chegar. E um dia alguém colocou num carrinho ou numa carroça um monte de lata. Um monte de lata. E aí alguém saiu e viu aquele negócio e falou assim, pô, isso aqui vai virar o quê? Uma boca do lixo? E aí se tornou, é uma das histórias que se conta, né? Sim. Se tornou boca do lixo. E aí tinha salada, tinha vários bar Brahma, que é antigo. O lugar ali era o lugar onde as pessoas vinham para visitar a Boca do Lixo, porque era lindo demais. O centro histórico, assim, era muito visitado. Tem vários hotéis ali tem um hotel ali na Rua do Triunfo que foi o primeiro hotel de São Paulo. Então, Martinelli, depois aquele hotel ali. Então, a coisa era muito bonita. E aí apareceu o quê? Surge o crack. Surge essa droga que descobriram que o resto da cocaína, a pasta base da cocaína, você pode fazer uma resina e colocar no cachimbo, ou na latinha, ou você pode mesclar, você pode fazer várias coisas com ela. E o pessoal começou a usar o crack. E não é esse crack de hoje. Tá? O crack de antigamente era um crack que matava em 2 anos, no máximo. No máximo a pessoa, ela tinha surtos, né, psicóticos. Sim. Usava e via cobra, via aranha, via bicho, né? Então, mas tinha 8 pessoas, eu lembro muito bem, tinha 8 pessoas na Rua do Triunfo, olha só. Isso na época que você chegou. Quando eu cheguei na Rua do Triunfo. E aí, olha só os nomes das ruas. Rua do Triunfo, Rua Aurora, Rua Vitória, Rua dos Protestantes. Isso na Estação da Luz se torna a Cracolândia. Eu lembro dos primeiros traficantezinhos que lá estavam.
vendendo aqui, vendendo ali e tal. Aí eu era legal que eu fazia a Cracolândia e fazia o CDP. O CDP não tinha CDP. Terceiro Distrito Policial na Rua Aurora 322, Alameda Glete 77. Fazia o oitavo distrito na Moca, o 25º na Rua Estados Unidos. E fazia todos os DPs de São Paulo que funcionavam como presídios de cadeias. E aí eu visitava o Carandiru também. Tá. Aí, mas assim, é lógico, pela quantidade de pessoas é o que se difere, mas assim, você olha lá atrás e fala, isso é igual a isso, ou seja, a busca pela droga continua sendo pelo mesmo motivo, mesma razão, e como é tratado naquela época é a mesma coisa da forma que é tratada hoje. Essa relação, assim, de antes desse começo para agora, ainda é o mesmo motivo, ainda é a mesma sistemática, ainda é a mesma coisa ou mudou? Era uma coisa, vamos dizer assim, que o pessoal fala, era uma coisa romantizada, hoje é uma coisa muito mais comercial no que se diz respeito a respeito ao tráfico. Não é diferente, porque havia interesse de todos os lados. Todos os lados. Interesse? Interesses. Eu peguei um policial um dia com um bolo de dinheiro, que à época mexia com dinheiro. E eu peguei e falei pra ele assim, isso aí é dinheiro sujo, dinheiro de tráfico. Ele deu um tapa nas minhas costas e falou assim, é isso mesmo, pastor. E colocou no bolso e levou embora. Então os interesses escusos existem por todos os lados. Então a Cracolândia não se culpa muito os usuários, e é uma denúncia, mas não se percebe o que está por detrás de tudo aquilo ali. É muito mais profundo do que se imagina. Então, assim, é um problema de 30 anos que não se resolve mudando de rua. Não se removendo o pessoal do quadrilátero ali da São João com a rua, com a Estação da Luz, Ipiranga e Duque de Caxias, e se joga pro fundo lá do Bom Retiro. Então não se resolve assim. Por quê? Porque o problema não é, falei no começo, não é horizontal, é também vertical. O que é esse vertical? A Cracolândia não está só no chão. A Cracolândia está nos prédios. Aqueles prédios ali, tem muita gente usando crack ininterruptamente. Então é um problema muito mais grave do que se imagina. Então, assim, não se pensou, quando chegou o crack, não se pensou em mudança e em resolver o problema. Não. Digo com quase toda a segurança, era um nicho de mercado. E aí a gente entende que é um problema de sistema mesmo, não é um Isso. item só, a questão, o vício em si. O vício, na verdade, é o que se quer. Isso. Mas existe poder É econômico, político. O vício é a cereja do bolo. O vício é só a parte de cima. Então tem muita gente, tem muita coisa por detrás desse tapete aí. Tem muita coisa. Tem muito interesse ali. Tem interesse imobiliário pela Cracolândia. Existe especulação imobiliária, existe muita coisa ali que precisa ser resolvida. Então, assim, eu estava pensando ontem ainda que o problema da Cracolândia, que tem gente que não quer que a Cracolândia saia dali. Tem amigos nossos que levam comida na Cracolândia. Tem amigos nossos que compram barraca nessas empresas grandes aí, que a gente conhece, né? Para levar para as pessoas nas ruas. Mas não com o intuito de dar um pouco mais de, sei lá. Dá um pouco mais de quê? Vamos lá. O que o pessoal fala, são pessoas que são viciadas. Não, Então, assim, dá um cobertor para se proteger do frio, dá uma barraca. Não é isso, então. Não é uma, vamos dizer assim, uma assistência. Bonito isso, cara. Bonito demais isso aí. Isso é escravizar. Isso é uma neo-escravatura. Você está escravizando as pessoas. Você comprava as pessoas. Então isso é no intuito de fazê-las ficarem ali mesmo. Não Sim, vou sair. sim.
Você tá pensando. Quando você dá alguma coisa pra elas, você tá pensando que tá resolvendo o problema dela. Você tá resolvendo o seu problema. O seu problema está sendo resolvido, não da pessoa. Quando você dá uma moeda pra pessoa, você não está ajudando. Quando você dá um prato de comida, você não está ajudando. Então, quando eu falei da minha mãe, a minha mãe podia pegar e dar um prato de comida pro cara, pro Salustiano, e ele sair andando. Não, vem cá, nós queremos resolver. Queremos resolver. Então, essa coisa do que está se falando muito hoje, né? Da missão integral, né? Do homem todo. Hum. Eu vim aqui para gravar um podcast. Nós conversamos sobre várias coisas, eu e você. Então, esse acolhimento precisa acontecer. E se fala muito do tratamento ou do atendimento multidisciplinar. Se fala muito. E, infelizmente, não existe. É, que é o que se fala aí, passa governo, entra governo, sai governo e fala, é uma questão multidisciplinar. Saúde, segurança pública e acompanho psicológico. Isso. O que nós temos feito hoje, hoje, eu estou na secretaria, o que nós temos feito hoje é construído vilas. Não é container, né? São módulos e nós colocamos as famílias lá, porque com o advento pandemia, muitas famílias foram morar nas ruas. Muitas famílias. Se encontra muita família. Inclusive que não tem a questão do vício, né? Isso, Questão exatamente. social mesmo. Exato. Não tem a questão do vício. Mas aí é uma denúncia aqui. Eu coloco uma barraca. Eu monto uma barraca, eu dou uma barraca para a pessoa. A pessoa vê um senhor de idade, uma senhora de idade ou uma criança caminhando na rua. Aquela barraca serve para tudo. Você me entende? Aquela barraca serve para abuso. Aquela barraca serve como motel, porque eles alugam. Tem gente que aluga a barraca para se fazer programa dentro da barraca. Então, assim, eu quero dar um acolhimento para a pessoa, só que é assim, você pensa em cuidado, só que você não pensa no todo. Eu atendi dois meninos, João e Felipe. Eles fizeram um choque de realidade comigo na Cracolândia. Eles fumavam maconha e tal, e ficaram, acho que 3 ou 4 dias comigo, ou não lembro quanto tempo foi. Eles voltaram para casa e mandaram feedback para mim e pro vô deles. Não quero mais usar maconha. Na semana seguinte, o vô deles deu uma Ferrari para eles. Riquíssimo, cara. Falei, cara, você jogou no lixo tudo que eles aprenderam. Então assim, você é insano como as pessoas pensam que pode estar ajudando o outro, dando crescimento. É ridículo você pensar que um prato de comida vai resolver o problema da pessoa. Mas, João, a pessoa está com fome ali na hora. Tá, o que você tem de mais importante na sua vida? Tempo. Quando você falou comigo, João, vamos gravar o podcast, você falou assim, João, chega no horário, pelo amor de Deus, porque eu tenho compromisso depois, tenho outros compromissos. Só que nós, infelizmente, pensamos no fio metal. Então, as pessoas não têm tempo. Por isso cria-se ONGs, por isso vem gente fazer atividade na Cracolândia de Guarulhos. Cidades longe da região do centro de São Paulo, para fazer atividade ali, que só atrapalha. Só atrapalha. Então, para você que tem essa experiência toda, qual que é o fio aí condutor para começar uma busca de solução? Quando se fala tempo, mas ali só tempo, só chegar e conversar, ouvir, o que é isso? Tá. Outra coisa que eu falei com você, eu falei assim, a gente deu uma enchidinha, né? Uma engordadinha. Então, meu peso ideal é 78, 76 quilos. Eu tô com 84 quilos. 84 quilos. Eu não vou perder esses 4 ou 6 quilos em uma semana. Posso até perder tomando remédio, mas é errado. Então, se você quer resolver o problema da Cracolândia de 30 anos, em 4 anos. O governo só tem 4 anos para resolver.
para se resolver aquela situação. Então, nós precisamos criar políticas públicas, sistemas que demorem mais tempo, que demandem mais tempo. Então, assim, um projeto que dá certo, deu certo esse projeto, vamos levar ele adiante. Critica-se muito a prefeitura, e eu já estive, os dois lados eu fiz, Sidney. Eu já estive dos dois lados. E eu critiquei muito a prefeitura de São Paulo, critiquei muito o governo. Só que hoje eu estou lá dentro e digo para você, a prefeitura, esses CAPs da vida aí, funcionam. Funcionam sim. Só que nós temos uma tenda para atender pessoas na Praça Marechal, hoje, e na mesma Praça Marechal, começamos a atender às 6 horas da tarde. 6, 18h30, aparecem os munícipes dando comida na rua. Dando cobertor, e nós damos um tipo de cobertor que serve para um dia. Eles dão uma barraca que serve para 10 anos. Então, se incentiva a pessoa a ficar na rua. Voltando para a Bíblia, quando foi que o filho pródigo voltou para casa? Quando tava... Faltou recurso. Você está trabalhando aqui por quê? Porque você precisa ganhar dinheiro, você precisa alimentar sua família. Básico, é básico. Então, é muito mais prático do que nós imaginamos. Então, é muito menos dispendioso, caro do que nós imaginamos tratar com a Cracolândia. A Cracolândia precisa do quê? De afeto. Precisa de acolhimento. Mas não esse acolhimento de fazer feijoada, não esse acolhimento de dar comida, não é esse. Não é esse. Eu cansei de dar comida na Cracolândia e eu dava um abraço num cara chamado Eduardo. Ele ia lá toda terça-feira almoçar e falava assim, ó, eu venho aqui não é por causa da comida. Eu venho aqui por causa do abraço. Tem 2 caras no Minhocão lá. Tem o Ricardo e tem o Eduardo e tem o John. Tem o João. Eu passo todos os dias lá, paro na bicicleta e dou um abraço neles. A barraca tá cheia de coisas. Suco integral. Esse dia ele me deu um pacote de torrada. Sabe aquelas torrada balduco? Caríssima. Que você pensa 2 vezes em comprar no mercado. Ele falou, toma aí, pastor, leva aí. Eu falei, beleza, cara, tá lá em casa, eu te mando foto. Ele me deu aquela ali e falou assim, não aguento mais comer tanta coisa aqui, porque ele tá na frente do mercado. E as pessoas olham pra lá na barraca, coitadinho lá, e leva comida pra ele todos os dias. É confortável, né? Exato. Exato. Então, aí cria-se programas, cria-se Bolsa Família, cria-se. E parece muito confortável deixar as pessoas nas ruas. Mas para mim é uma neoescravatura. Nós queremos uma nova escravidão. E aí faz sentido o que você disse, né? Você ajuda, mas no fundo você está resolvendo o seu problema de, eu sou bonzinho, eu sou o bom samaritano, Super-herói. eu sou o super-herói, tô ajudando, né? Enfim. E na verdade esquece de que é uma questão muito mais complexa, né? Eu chorei muito, cara. Eu chorei muito lá na Cracolândia, vi muita coisa. Teve um dia que eu tava indo fazer um casamento. Saindo na sexta-feira pra fazer um casamento no Paraná. E eu tenho foto desse casamento. A hora que eu tô passando... Isso em 98, acho que 98, não, 2000. Era lá. Eu estou indo e passo perto de uma padaria chamada Cascatinha. Vários policiais ali. E um policial civil tava fumando maconha. Ele falou, vai aí? Eu falei, não, obrigado. Eu tenho coisa melhor. A hora que eu falei que tem coisa melhor, ele veio um soco no olho. Aí eu virei e falei assim, vou processar você, vou arrebentar com a sua vida, vou acabar com a sua vida, vou no Ministério Público, vou na corregedoria e tal. Aí os caras me tiraram e eu saí dali. Aí eu voltei e falei, putz, vou ter preciso na corregedoria fazer isso aí. Aí eu comecei a pensar nas pessoas que eu trabalho. Então, assim, eu não sei, hoje a Cracolândia tem muito pouco disso. Eu não vejo muita corrupção não tão visível como era antigamente. Porque hoje não se trabalha mais com dinheiro. Eu não vejo. Mas a corrupção de todos os lados.
Existe corrupção de todos os lados ali. Igrejas, todos os lados existe corrupção. Corrupção, as pessoas se corrompem de todas as formas, de todas as facetas. Tipo assim, Não é só dinheiro, não troca é de dinheiro. dinheiro, não, é fama. É tirar foto com pessoas, isso é corrupção. Instituição religiosa que fala, eu Isso, apoio lá. isso, nós distribuímos 500 marmitex, 5.000 marmitex. Meu, em detrimento daquelas pessoas. Então, isso para mim é corrupção também. Então assim, não se resolve aquele problema da forma que está sendo feita. Não se resolve. Não se resolve. E eu penso assim também, o nosso povo, o Brasil é um país muito, que foi, o cara falou que foi um erro de português, né? Que o cara estava indo para as Índias e chegou no Brasil. Então não foi descoberto, foi um erro de português, né? O português errou o caminho. Mas é assim, nós aprendemos muito, muito em receber. O brasileiro está muito acostumado a receber, a receber, a receber. A lei de Gerson deu uma melhorada nisso aí, né? Gosta de levar vantagem em tudo. Então, você imagina agora, a pessoa tá na rua, recebe Bolsa Família. Por que eu vou querer sair de uma barraca, enfrentar boleto, que não chega boleto na barraca? Porque barraca não tem número. Não chega boleto. Não chega cobrança. Não tem mulher buzinando na cabeça dele. Não tem criança buzinando na cabeça dele. Não tem vizinho buzinando. Não tem parente buzinando. Então, eu tenho droga, eu tenho comida, eu tenho uma casinha e eu tenho dinheiro. O que eu preciso mais? Por que eu vou abrir uma produtora? Por que eu vou ficar gravando podcast, ficar ouvindo o chato do João? Se eu posso ter uma vida yuppie, hippie, né? Por quê? Pra quê? Eu quero aproveitar essa fala sua, João, e a gente entrar um pouquinho também o outro lado. Porque quando a gente vê alguém que era da Cracolândia, viciado, e sai, né, e tem esse privilégio, você fala assim, não, eu não gostaria de estar lá, enfim, né? Nunca gostei, eu lutei para sair de lá, enfim, mas o vício me deixava. Você que esteve muito tempo, está lá acompanhando, né? O que tem levado essas pessoas para o vício, tá? A gente sabe que essas facilidades que a gente conversou agora tem mantido elas lá. Então, assim, eu viciado, eu aqui é muito mais confortável, porque eu não preciso fazer esforço, eu tenho tudo. Mas no seu olhar, nessa experiência, o que tem levado essas pessoas para lá? Tipo assim, a pessoa sai de casa e fala assim: eu tenho barraca, eu tenho isso, não tenho vício, eu vou para lá. Ou não? Existe uma coisa que tem levado. Eu vi um cara falar o seguinte, ontem ainda, ele falou assim que no Nordeste, ele falou assim, eu sou nordestino, e no Nordeste não tem essa facilidade que as pessoas têm aqui. Ninguém passa fome aqui. São Paulo é terra das oportunidades. Traz uma família do Nordeste, ou sei lá, do Paraná, que não tem condições nenhuma. Ela vai morar onde? Ela vai morar numa ocupação, que também é uma problemática terrível. A gente pode conversar horas e horas aqui sobre ocupação. Essa família vai chegar na ocupação. Chegou na ocupação, ela vai ver tudo na ocupação. Droga e tudo mais, então tem criança e tudo mais, então ela cresce naquele ambiente. A ocupação, você paga um valor para morar na ocupação. Tem uma taxa. Não mora-se de graça na ocupação. Você tem água, luz, telefone, blá, 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 o catnet, lá tem tudo, mas tem um custo. Tendo esse custo, você tem que pagar. Não conseguiu pagar, você vai ter que sair da ocupação. Entrou com a reintegração de posse, você vai ter que sair da ocupação. Se você não consegue o Bolsa Aluguel, porque é uma máfia terrível, você não consegue o Bolsa Aluguel para sair dali, para ir morar em outro lugar, ou então ele te oferece um lugar lá no fundo de São Paulo. Você está acostumado no centro de São Paulo. E você sabe disso. Você mora aqui há vários anos, joga você pro fundo de São Paulo ou para outro bairro, você fica... Minha família vai se adaptar aqui. Então você está adaptado ao ambiente.
E tem isso. Tem gente que não é viciada em droga. É viciado no ambiente. Tem gente na Cracolândia que não é viciada em droga. Não faz uso nenhum. É viciada no ambiente, na situação. Eu não consigo ficar sem um Shure B53 na minha frente. Eu sou viciado nesse ambiente aqui, olha essas luzes, nesse holofote. Eu sou viciado em colocar um jaleco e ficar estacionando o carro para ver quem vem, tal. Eu sou viciado no barulho da rua. Eu sou viciado na gritaria da rua. Eu sou viciado em ver as coisas. Então tem gente que é viciada no ambiente. Então, sempre vai ter. Não Não, tem não. uma... Essa foi o meu sentimento de ontem. Sempre vai ter. É aquilo que Jesus fala. Os pobres, os drogados, eles sempre vão existir. Eles sempre vão existir. O nosso problema, eu acredito que nós temos que fazer manutenção. Por enquanto é manutenção. A gente pode imaginar o quê? Enxugar gelo? Sim, é o tema do meu livro. Estou escrevendo um livro. 25 anos enxugando gelo. Só que existe, e eu vou dar um spoiler do meu livro aqui, existe um prazer em enxugar gelo. Eu posso citar vários nomes aqui de gelo que eu sequei, que eu enxuguei, que hoje estão vivendo uma vida legal. Lavar louça é enxugar gelo. Mas olha o privilégio de olhar uma pia limpa. Olha que coisa boa, puxa. Olha, lavei 3 máquinas de roupa hoje, que legal. Então existe um alívio nisso aí. É enxugar gelo, sim. É enxugar gelo. Dificilmente resolveremos o problema da Cracolândia. E eu vou mais longe ainda. 60% daquele povo lá, e você que está assistindo esse podcast, você pode me procurar depois, @joãoboca lá no Instagram, você vai me encontrar, fazendo um merchan aqui, e você pode me chamar no privado, a gente pode conversar. Mas eu acho que 40%, estando muito baixo, daquele povo não tem mais jeito. Não conseguem mais viver num ambiente saudável. Cansei de fazer acampamento para meninos de rua, para crianças de rua. Colocava eles para dormir numa cama. No outro dia eles estavam no chão, dormindo no chão. E no frio. Cansei de fazer acampamento para travestis. Eles não faziam no vaso sanitário. Iam para o mato. Faziam do lado do vaso as necessidades. Ambiente fechado, fumavam ali dentro, não estavam nem aí. Por quê? Porque já não tem mais noção de higiene, não tem uma noção de nada. De nada. Se não fizermos uma abordagem que não é internação involuntária, mas se não fizermos uma abordagem, como eu falei para você, pesada, massificada, lá em loco, e entendermos aquilo ali, mas ficar ali, sabe, estar ali o tempo todo. E eu acho o seguinte, Sidney, como é que se resolve o problema da Cracolândia hoje? Atendimento individualizado. Aí necessita de uma estrutura gigantesca. Mas nós temos 3 mil e tralalá pessoas nas ruas. Nós estamos numa cidade gigantesca. Nós estamos no maior PIB do Brasil, é isso? Nós estamos numa cidade que tem estrutura para isso. Se não fizermos um atendimento... Quantos filhos você tem? 3 mais 2 enteados. Quais são os nomes? Carlos Eduardo, Luísa, João Pedro, Giovana e Fernando. Todos eles comem a mesma coisa? Ou tem um que não gosta de tal coisa? Sim. Tal? Tem isso. E você sabe. Sim. Sim, então. Então é isso. Atendimento individualizado. Se fizermos atendimento individualizado, nós resolvemos essa situação. Não estou dizendo que eles vão sair dali e vão viver uma vida normal. Mas nós vamos entender que essa pessoa aqui precisa de remédio. Não, entendi. Aí faz sentido, porque agora há pouco eu falei assim, eu já ia falar pra você. Então o negócio, como não sai, é jogar toalha. Não, Mas é você criar condições Exato. que você consiga tratar a situação. Exato. Eu tô falando com você aqui, mas nós temos vários amigos em comum. Eu converso com você totalmente diferente do que eu converso com os outros amigos. Por quê? Porque são pessoas diferentes. Então, assim, nós queremos colocar a igreja do Sidney, chegou um cara lá na igreja,
dependente químico. O que ela faz? Casa de recuperação. Comunidade terapêutica. Para qualquer um que chegar. Aí eu quero internar meu parente. Peraí. O seu parente precisa ser internado? Ou nós podemos criar uma forma aqui ou fazer um atendimento diferente para ele? Para você, João, qual que é o nível de maior complexidade de se tratar? Tem uma relação que eu sempre faço para as minhas coisas conceituais, assim, que eu separo assim entre corpo, mente e espírito, tá? Uhum. Aquela coisa hoje do propósito, enfim, né? E aí fazendo uma relação, não sei se tem muito a ver, mas o corpo é o cara que está ali viciado no a droga em si, né? A alma do cara é aquele cara que teve um impacto familiar, ou foi abusado, passou por algum Sentimentos. trauma, os sentimentos. E o espiritual é alguém que realmente tem algo sobrenatural que teve um impacto negativo. Uhum. Eu não sei se isso faz sentido nesse assunto que a gente está abordando, entendeu? E se Uhum. faz sentido, qual dessas linhas, vamos dizer assim, tem uma complexidade maior de ter esse tratamento individualizado, assim? Ou não tem? Tem sim. Porque assim, até complementando, desculpa, a gente Hum. pode falar que a igreja trata aí na parte do espírito, né? Os psicólogos tratam na parte da alma e deixa ali a segurança pública e os médicos tratarem da parte do corpo. Enfim, tem essa divisão mesmo ou nada a ver? Tem sim, volto a dizer, não dá para colocar tudo num pacote só. E Não, você não sabe, você não sabe, eu não sei, eu conheço você hoje, eu não sei qual que é o seu mas, problema. por exemplo, você tem muita experiência e você se deparou com vários tipos Uhum. de pessoas que têm problemas Tá, e que tiveram esse gatilho. tá. Então, Uau. assim, nisso, por exemplo, você consegue entender que, ó, aquela pessoa que chegou ali por algum tipo de abuso, por exemplo, ela é uma pessoa mais difícil de você trabalhar com ela, porque é um pouco mais entranhado do que a que foi experimentou e ficou e viciou. Eu tenho pessoas que ficaram 20 anos na Cracolândia e saíram. Eu tenho pessoas que chegaram há uma semana e não saíram da Cracolândia. O mesmo trabalho eu fiz com as duas. Então é muito complexo você pegar e colocar o ser humano nessa caixinha aí. Eu estou terminando psicologia em dezembro agora. Me formo em dezembro. E incrível que a psicologia tem várias ramificações, né? Tem várias facetas da psicologia. Até pergunto, qual é a sua linha, né? Quando você conhece um psicólogo, qual a sua linha? Eu digo para você que eu não tenho linha. Eu como um graduando, eu não tenho linha. Porque o ser humano não tem uma linha. Não existe uma linha. Eu vou conversar com essa pessoa e vou descobrir qual que é a linha que eu vou qual a linha que eu vou trabalhar. Porque o álcool é uma droga que você nasce com predisposição. E é físico. O problema do álcool, eu acho que a Roseli falou aqui, o álcool, ele é uma dependência física. Não é uma dependência química. Por isso, o uso abusivo de álcool e outras drogas. Já o crack e as drogas sintéticas é aqui, ó. Então você trabalha, físico, psique. Então é muito complicado você dizer qual que é o mais difícil trabalhar. Para mim, eu digo para você o seguinte, eu não sei se você estava falando de drogas, mas eu trato 10 pessoas do crack para um do álcool. Eu recupero 10 pessoas do crack para um do álcool. Porque o etilizado, não existe mais alcoólatras. Não existe a palavra alcoólatra. O etilizado ou a pessoa que faz uso abusivo de álcool nunca vai reconhecer que ela é uma dependente. Ou dificilmente uma pessoa que faz uso abusivo do álcool vai falar assim: olha, Sidney, eu reconheço que eu estou dependente desse negócio aqui. Corpo, alma e espírito.
É difícil você responder isso aí e eu não sei se existe resposta. Os três são difíceis. Os três. Mas eu acho que o corpo é o mais difícil de todos de se tratar. Físico é muito mais difícil de se tratar. Eu já vi pessoas ser curadas de todas as formas lá na Cracolândia. Mas é aquilo que eu te falei, cara, é difícil você tratar uma pessoa que é viciada no ambiente. Uhum. Isso é físico. Ele é viciado no ambiente. Eu preciso disso aqui, eu preciso desse negócio aqui. Ela é viciada em quê? Em nada. Ela gosta daquele negócio ali. Então como é que você vai tirar uma pessoa dali? É complicado demais. Nesse período todo que você passou por ali, tem alguma história assim que fez você mudar completamente como você enxergava essa situação? Tem. Eu era muito assistencialismo também. E teve um cara que me chamou, falou assim: eu quero almoçar com você. Um cara de lá ou É nada a de ver? lá, De lá, da Cracolândia. da Cracolândia, viciado. Eu quero almoçar com você. E eu levei ele numa churrascaria. E eu fiquei umas 3 horas com ele, porque eles comem muito. Então o cara da churrascaria, aquele dia. Não- ele- Se era por pessoa, não volta tão cedo. e ele usou aquele esquema de trazer tudo de uma vez só, sabe? O cara comeu tudo e muito mais. Mas depois de 3 horas com esse cara, depois eu fiz várias vezes. E eu faço agora quase toda semana. Essa coisa de ficar com uma pessoa por vários momentos. E esse cara falou pra mim assim: eu já tive tudo na minha vida, mas nunca tive isso aqui. Eu peguei um cara um dia, chamado Rovani, de Belém. Tenho fotos dele. Ele estava na Rua do Triunfo, esquina com a Rua Vitória, fazendo o programa ali. E esse cara foi para um acampamento de travestis com a gente. Voltando de lá, ele teve um surto psicótico. Eu levei ele pro meu apartamento. Ele dormiu aquela noite no meu apartamento, fiz comida para ele e tal. Eu era solteiro à época. E aí eu não tinha ninguém em casa, né? Então só eu, então era muito mais fácil. Aí no outro dia eu peguei e levei ele até a padaria e depois levei até o Banespa. E ele falou assim: meu pai nunca fez isso comigo. Meu pai nunca teve tempo para mim. Eu não sei o que é um homem fazer o que você fez para mim sem interesse. E isso mudou minha forma de ver as coisas. Mudou totalmente minha linha de raciocínio. Eu visitei alguns países na Europa e alguns trabalhos e nós trouxemos o projeto que o Paulo, que eu estava chegando na Cracolândia e nós começamos, né? Que é prevenção, resgate, restauração e reintegração. Que era creche, hoje não estou mais lá, né? Como lidar com essas crianças que, assim, 100% vindo, não sei se vêm traumatizadas já, acredito que sim, porque ou moram na rua ou são filhos da prostituição, Abuso. abuso, ou são filhos de dependentes químicos, como esse ambiente delas ali na creche? É isso. Nós tínhamos situações ali totalmente assim, nessas 34 crianças, cara, era complicado demais. Porque tinha criança que surtava o tempo todo. Porque tem a questão da predisposição ao álcool, que vai do nascimento. Se a criança não for tratada, qualquer gatilho pode levá-la a isso. Então, assim, o que nós fazíamos na creche, ou o que nós fazíamos à época, na creche é um atendimento individualizado, era uma creche, mas nós tínhamos psicólogos que iam ali, Uhum. terapeutas que estavam ali o tempo todo, cuidando dessas crianças, dando atendimento psicológico, dentário. Era comum ligar para você: Sidney, preciso de grana para fazer tal coisa aqui. Para dar um atendimento para essas crianças, para que elas chegassem em casa e tivesse uma noção diferente de mundo. Eu tenho uma menina que eu posso citar aqui, que eu estou autorizado, a Duda. Ela saiu da nossa creche e foi fazer um teste no Liceu Coração de Jesus. O pessoal do Liceu ligou para mim e falou assim: João, o que é essa creche na Cracolândia? Por quê? Porque essa menina tá engolindo todo mundo aqui. Essa menina tá falando inglês, cara, aqui.
Aí fui fazer um teste no Dante Alighieri e passou. Então, assim, você cria um ambiente para que ela... aquela coisa do lixo na rua, né? Se você vê um lixo na rua, você é motivado a jogar lixo na rua. Se você não vê, você não é motivado. Uhum. Então ela via a diferença na creche e levou esse ambiente. conceito para casa dela. Então, dessa forma. Eu fiz teste com alguns moradores de rua. Ele veio para minha casa. Aliás, semana passada. Não, retrasada. Me ligaram de Recife e falaram assim: João, tem um cara na Cracolândia, na Rua do Triunfo 156, que tá na mão de traficante. Você pode resolver isso aí? Um pessoal num setor da prefeitura. E eu sou o cara da Cracolândia, infelizmente. Os caras ligam pra mim. Como se fosse o dono da boca. É o resgate, Pra quem não me conhece, sou o dono da boca, o Vaguinho, né? E aí eu fui até a Cracolândia, a hora que eu cheguei lá, tinha um cara dessa idade, je parle français, um francês gigante que ia não matar o cara. Um moleque, Diego, lá de Recife. A hora que eu chego, o Diego tá naquela situação toda, eu pego esse cara, levo ele, tiro ele dali, levo ele pra comer, que a pior coisa que você pode fazer é sentar com o cara pra comer. Se você não tem dinheiro, não leva. O cara comeu muito. Ele pediu um x-salada. E nesse intervalo do x-salada chegar, ele limpou aquela estufinha, sabe aquela estufinha que tem botequinho? Ele limpou. E aí depois comeu o x-salada. Aí depois chegou no hotel e falou assim: tem alguma coisa pra comer? Aí deixei ele num hotel social que a prefeitura oferece. Prefeitura de São Paulo oferece. Ele ficou no hotel social e depois eu levei pra minha casa no outro dia. Porque ele ia comprar uma passagem de avião pra ele pro outro dia às 10 horas da noite. Pra voltar pra Recife. O tio dele tava acompanhando. Ele ficou na minha casa o dia todo. Eu peguei ele 9 horas no hotel, levei ele pra minha casa. Ficou o dia todo no hotel, na minha casa. O ambiente que ele estava na Cracolândia, ele era um cara. Chegou na minha casa, ia no banheiro, xixi sentado. Porque eu falei pra ele assim, ó, casa que tem mulher, homem faz xixi sentado, ele fez xixi sentado, sujou um copo, lavou o copo bonitinho e tal. Tinha saído do ambiente da Cracolândia. Só por exemplo, o cara hoje tá lá com a família lá, mandou foto, que tá bem, super bem. Um exemplo. Ande de metrô em São Paulo e ande de trem em São Paulo. As mesmas pessoas que estão no trem andam no ônibus. Infelizmente, o modus operandi é diferente. As mesmas pessoas que você troca. O metrô é um tipo de comportamento. E no metrô é outro. As mesmas pessoas. Elas gritam mais no trem. No metrô elas conversam bem de leve, bem na boa, tal. Não existe atropelo. No trem não. A hora que entra no trem... É cultural, cara. É triste isso, mas é cultural. Então, assim, você pega uma criança e trabalha isso aí. É que é a mudança de mente, né? Que é a famosa metanoia. Mostra pra ela que tem uma forma diferente daquilo que ela mostrou. Exato. É você pegar uma criança da Cracolândia e trazer pro Alphaville e fazer o contrário. Ótimo. Depois a outra parte do programa, que aí tem a parte da creche. Isso. Aí tem continua a prevenção, que é a escolinha de futebol, que é lá na General Couto Magalhães 280. Escola de futebol, tem várias atividades para as crianças e elas ficam lá por um período conosco lá. Aí tem o trabalho com as senhoras de programa, que é a sala de costura, tem o albergue. E aí, no caso, os pais... Para os pais, nós temos uma comunidade terapêutica em Juquitiba, que elas são atendidas em Juquitiba. Legal. Consegue traçar para mim, por exemplo? Ficou claro para mim. A creche... Prevenção é essa mudança de mindset. A criança enxergar que existe possibilidades diferentes que ela enfrenta. Isso. Aí depois vem o adolescente com a escolinha e tal. E isso serve para mostrar para ele o quê?
que ele não precisa sair roubando carteira, celular nas ruas, que existe uma oportunidade, que eu coloquei Jameli, colocamos Axel, colocamos alguns jogadores de futebol ali, algumas jogadoras de futebol, ou alguns empresários que iam ali conversar com eles e davam oportunidade para eles. Então ofereciam oportunidade. Você tem possibilidade de construir Isso, ter algo isso. que não seja ali do roubo, enfim. Exato. Aí tinha o programa com as senhoras de programa. Isso, uma bolsa custava R$ 40 e um programa dela custava R$ 10. Que aí vocês procuravam mostrar que o que ela fazia tinha mais valor Do que ela se dá. do que ela se dá. Pra ser com um bêbado, arriscar a sua vida, porque tem moças ali na Cracolândia que chegam bonitinhas, um mês depois estão com o dente todo arrebentado porque o abusador, que é o cara que alicia, O cafetão? o cafetão, quebra os dentes, deixa o olho roxo, pra moça ficar um pouquinho mais feinha, pra ela não se valorizar tanto. Então, para ela não se valorizar, quanto mais desvalorizada ela se sente, mais dependente ela fica. Uhum. Então, assim, essa coisa do empoderamento, né? Se você está bem vestido no trem ou no ônibus, você é visto diferente. Se você entra tudo sujo num ônibus, você é recebido. Então tem tudo isso aí, né? E aí a última parte lá, que seriam as... A casa de recuperação, né? A casa de recuperação, que era um erro que eu tinha à época, que eu pensava que todo mundo precisava de casa de recuperação, e hoje eu não creio nisso aí. Não creio mais nesse negócio de comunidade terapêutica. Hoje eu creio mais. Se eu fosse fazer, eu criaria mais um modelo, que eu estive no mosteiro por 2 semanas. Cheguei dia 9, falei para você que eu estava lá. É um lugar chamado Oasis, que é um tratamento terapêutico, aconselhamento pastoral. É um atendimento multidisciplinar por 12 dias. Então, espécie de triagem para saber o que a pessoa tem e do que a pessoa precisa. Que eu achei fantástico lá em Goiânia. Fiquei 12 dias lá e cheguei assim com a minha cabeça muito aberta para criar alguma coisa assim em São Paulo, ou pensar alguma coisa Uhum. assim em São Paulo. João, a gente teria assunto aqui para passar o dia. Eu acho que assim, a gente tem mais alguns episódios que a gente pode marcar, porque eu acho que a gente consegue aprofundar algumas questões mais em relação a esse assunto. Eu acho que ficou bastante coisa que a gente pode ir aprendendo contigo. Mas para a gente ir encerrando, eu queria que você me passasse assim um overview daquele João que viu a mãe e o pai, né, lá pequeno, já praticando isso que você faz hoje. Com hoje você, tipo assim, você tem certeza do que você faz é aquilo que você quer para você? Eu acredito que sim, diante de várias dificuldades. E esse processo do meio, assim, quais foram os pontos mais inspiradores e aqueles que te fizeram a ficar mais tristes, vamos dizer assim? Eu recebi vários convites na minha adolescência para jogar futebol. Eu estava em 90, início de 90, 80, 90. Eu estava no auge da minha juventude e estava jogando muito futebol. E eu estava jogando na segunda divisão do futebol paranaense e fui convidado para abrir clínicas nos Estados Unidos. Alguns amigos foram para os Estados Unidos, abriram clínicas de futebol e estão ricos hoje. E isso nunca me encheu os olhos. Eu sempre tive esse veio social na minha vida, então eu não consigo fazer outra coisa. Então, eu digo para você que a minha vida, eu não voltaria atrás, não mudaria nada. Eu penso, na minha primeira faculdade, primeiro vestibular que eu fiz foi para economia e ADM, e digo para você que não me arrependo de não ter terminado. Depois educação física, não terminei também. Aí terminei teologia e agora terminando psicologia, sou pós-graduado em gestão de projetos e pessoas, porque o meu negócio é gente. Então, assim, teve vários momentos, eu vi pessoas morrerem na minha frente.
Eu vi pessoas morrer no meu carro quando eu estava levando para o hospital, tendo convulsões por causa do álcool, abstinência. Aliás, é a única droga que mata por abstinência. Nenhuma outra droga no Brasil mata por abstinência, a não ser o álcool. E esse cara morreu no meu carro. E essa foi uma das situações que me fizeram pensar em desistir. Pessoas sendo mortas no cárcere, o massacre no Carandiru, depois algumas coisas que aconteceram depois, que não se conta, né? Mas me fizeram pensar em desistir. Muitas crianças, um dia eu vi um menino vender o irmão, um cara de 16 anos vendendo o irmão de 4, 5 anos para ser abusado. Quase me fizeram desistir. Um cara na minha frente falou que abusava de crianças, na minha frente, na minha sala. E eu tive vontade de matar ele, porque ele falou, eu ainda hoje eu abusei de crianças. E ele contou para mim que ele foi abusado a infância toda pelo pai, pelo próprio pai. E várias situações me fizeram pensar em desistir. Várias situações. Mas eu digo para você, se eu começasse a minha vida novamente hoje, que começa para mim a cada dia. Minha vida não começa todo dia. Eu faria tudo novamente. Talvez mudaria uma coisinha aqui, outra coisinha ali, mas o meu jardim seria Cracolândia. Eu sou o João Boca. É forte. João, obrigado mais uma vez por você estar aqui. Fala pra gente aonde que o pessoal pode te encontrar, saber informações de você, o projeto que você tem participado, enfim. Instagram, como você disse, Instagram, como você disse. Instagram, @João Boca, né? Pode ir lá, pode me chamar no privado, a gente conversa sobre esses assuntos. Lá vou te passar meu telefone. Você me encontra embaixo do viaduto, ali do Minhocão, em frente, você vai me encontrar em frente a Marechal ou em frente ao supermercado, um supermercado que tem ali quase no final do Minhocão. Você vai me encontrar às noites correndo no Minhocão, lá no viaduto, né? Quando fecha, após as 20 horas, ou então no Parque da Água Branca pela manhã, ou então do Palmeiras até a Brasilândia, pedalando de vez em quando. Ou na Secretaria de Assistência Social de São Paulo, construindo casas e acolhendo pessoas nas ruas de São Paulo. Mas o meu jardim é a Cracolândia, se você tiver a fim de conhecer a Cracolândia, é lá que você me encontra. João, já quero te convidar para um próximo bate-papo. Acho que tem assuntos aí que eu queria aprofundar mais. Essa época que você trabalhou também nos presídios, eu acho que é uma experiência muito, muito rica em saber as histórias e como isso tem afetado muito também. Mas obrigado mais uma vez. Pessoal, mais uma vez, compartilhe esse conteúdo, leve para o máximo de pessoas, para conscientizar, para distribuir, enfim. Dê o seu like também, ative os sininhos, porque vários episódios ainda estão por vir. Se você quer seguir a gente lá no Instagram, é @oBackstageCast, ok? Então fiquem antenados que a gente volta já já com mais um episódio de O Backstage.